Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu espero que seja agora, né? Às 10h40, né? No horário de aula, tá? Então, bom dia. A aula de hoje, né? Ela vai ser dividida em duas partes. Primeira parte, lá vocês assistem esse vídeo que eu postei no Eclass sobre fisiologia, né, das plantas, tá? Que eu vou falar para vocês lá um pouco sobre o processo fotossintético, né, captação de energia, né, funções, né, como ocorre o transporte do xilema, do floema, tá? Porque você dá para postar um vídeo, né, no portal Eclass e esse aqui você está assistindo no YouTube, beleza? Esse vídeo aqui é para comentar a atividade da aula passada com vocês, tá? Responder e tirar algumas dúvidas, né? Explicando e comentando as 6 questões, beleza? Então vamos lá, tá? Quem me mandou as atividades no Eclass, eu fiz a correção. Vocês foram muito bem, tá? Muitos acertos, muitos alunos fechando, né, as 6 questões. Só mandei 6, né, para a apostila não ficar muito grande, mas vai ter uma para aula que vem, tá? Vai ter mais um exercício para vocês entregarem até a próxima aula, que vai ser sobre fisiologia e ainda sobre estrutura reprodutora, tá? Ficou de eu colocar mais 6 questões. Seriam 12 questões aqui nessa apostila, mas para não ficar tão grande, eu coloquei somente 6. Aí eu vou juntar 6 de estrutura reprodutora das plantas, mais 4 ou 5 questões sobre fisiologia, tá? Que lá é o bicho, né? Lá pega lá um pouco das questões sobre processo fotossintético, tá? A aula do módulo 3 sobre fisiologia vegetal, ela vai ser dividida, pessoal, creio que em duas ou três partes, tá? Que é um assuntinho, a gente vai fechar o segundo bimestre com fisiologia, tá? É um assunto recorrente, tá? Que é processo metabólico da planta, ele cai muito, tá, pessoal? São dois processos, assim, um pouquinho complicados, que é a fotossíntese e a respiração celular, tá? Mas, sem mais delongas, vamos aqui começar a resolução, tá? Vocês estão vendo aqui, né, uma abelhinha, né? Eu coloquei aqui ao lado, tá? Aqui, né, tem o meu amigo aqui, prazer, né, ó, segundo ano, tá? Os meninos foram muito bem, tá? Né? Então aqui tem uma angiosperma, tá? Então, está falando sobre estrutura reprodutora, né? Você tem um polinizador e você tem uma planta, né, que vai fazer com que ela passe néctar para essa abelha e a abelha o reproduza, tá? O nome dele aqui é o Juquinha, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Várias plantas possuem flores hermafroditas, tá? Então, já dá uma dica bem aqui para você, né? Flores hermafroditas, né? Que tem tanto a estrutura reprodutora masculina aqui, ó, o estigma, produtora do grão de pólen, e você tem as... Opa, desculpa, tá, pessoal? O estigma, a estrutura reprodutora feminina, tá? De tanto ficar falando, lendo sobre estigma em antera, ficava confundindo, tá? Estigma, a estrutura reprodutora feminina, e você tem as anteras, né? Estrutura reprodutora masculina, tá? Aonde é produzido o grão de pólen, tá? Estigma masculina, aonde ele vai receber esse grão de pólen que é produzido pela antera, tá? Então apresenta os dois sexos, né? Masculino e feminino. Em alguns desses casos, as estruturas femininas, os estigmas, estão posicionados acima das estruturas masculinas, né? Então vai ser uma estrutura maior que a outra, tá? Que as anteras, né? Conforme destacado na imagem. Então você pode perceber aqui, ó, que o estigma ele está maior, né? Que as anteras, né? Então a parte feminina ela está mais acima do que a parte masculina que está mais abaixo, tá? Aí ele quer saber aqui, ó, esse arranjo, né, das partes reprodutoras está diretamente relacionado a qual vantagem, né? A qual seguinte vantagem, tá, pessoal? Essa vantagem aqui de diferenciação do tamanho da estrutura reprodutora masculina e feminina é relacionado com a variabilidade genética. Professor, o que quer dizer variabilidade genética?
A variabilidade genética é porque ela não vai misturar o seu mesmo material genético. Tá? A variabilidade é quando há mistura de materiais genéticos diferentes, né? Então, ela vai querer cruzar uma planta diferente, não com a mesma, tá? Ela não vai fazer a autofecundação, ela quer fazer uma fecundação cruzada. Ela desenvolve essa estrutura masculina e feminina diferente, porque quando determinado agente polinizador, o vento, né, carregar o grão de pólen, ele seja levado e não caia logo na antera dessa mesma planta, tá? Então, essa diferenciação é para ocasionar a variabilidade genética, né? Fazer com que uma planta seja fecundada pela outra, não seja fecundada por ela mesma, tá? Porque a letra A, B e a C estão erradas, né? Ele vai falar que esse arranjo é atração de insetos. Não, pessoal, o estigma e a antera, eles não têm atração, né? A função deles não é atração. A atração aqui vai ser as pétalas, tá? Por isso que elas são coloridas e cheirosas, né? Então, quem é a estrutura de atração aqui são as pétalas. Proteção ovariana. Não, pessoal. Proteção ovariana lá, né, desse ovário, não tem nada a ver, né? Porque o ovário, ele vai estar aqui dentro, né? O óvulo e o ovário. Tá? E quem vai proteger esse óvulo é o ovário. Então, não está relacionado. Dispersão do pólen, tá? Você poderia ficar em dúvida com ela, mas, pessoal, para ser dispersão do pólen, ele teria que falar, por exemplo, que a estrutura masculina ela é sempre mais alta, né? Nessa planta aqui, que só tem a estrutura masculina. Aí você poderia marcar a letra C se ela falasse que era uma planta de sexo masculino e as suas anteras, né, fossem altas, fossem grandes. Aí você poderia colocar que é dispersão. Mas como ele falou que é uma planta hermafrodita e possui os dois sexos, aí não teria como marcar a letra C, tá? E a letra D, variabilidade genética. Aqui caiu no Enem, ano passado falava sobre isso, tá? Sobre a variabilidade genética, sobre o arranjo dessas plantas serem, né, diferente a posição da antera e do estigma, ou então um amadurecer antes que o outro. A segunda questão, tá? Também recente, 2018, né? Da Estadual do Rio de Janeiro, na verdade, as duas, né? Na 2, ele pergunta: por serem formados por sedimentos bem finos, que se deslocam facilmente, os solos dos mangues são mais instáveis, né? Porque o manguezal ele vai ter processo de encharcamento, né? Então, por isso que ele se torna mais instável, tá? Árvores encontradas nesse ambiente apresentam adaptações que garantem sua sobrevivência, como, como um formato diferenciado de suas raízes, né? Ilustrado na imagem. Então, vamos lá ver a imagem, né? Aqui ele está mostrando, né, uma planta com as suas raízes do manguezal, né? Como ele fala que ela é estável, porque lá tem parte do tempo fica inundado, né, encharcado, então esse solo ele é com lama, né? Ele é lamacento, tá? Então esse formato, né? A vantagem dele, né? Ele vai contribuir para a fixação, né? Tentar fixar. Por isso que ele não é só centralizado, ele é ramificado. Vocês podem perceber aqui, ó, que ocorre várias ramificações aqui, ó, né? Do tronco aqui, né? Dessa raiz, ó, ela é bem ramificada, tá? E isso faz com que ela tenha um maior suporte, uma maior fixação nesse ambiente que é mole, né? Que é lamacento. Então, ela consegue. Se fosse só um, ó, reto, com certeza em época de inundações, épocas que tivesse inundado e batesse vento forte, essa planta iria cair nessa árvore. Então, a resposta correta aqui é a letra A, fixação, tá? De quem mandou lá a apostila para mim, se eu não me lembro, ninguém errou, tá? D, dispersão. Dispersão do quê? Não, né? Não tem nada a ver aqui com estrutura de dispersão. Não vai, a raiz ela não vai fazer esse processo de dispersão, tá? A dispersão ela vai acontecer com o fruto, né? Com a semente, fazer com que ele seja levado para outro local. Frutificação. Não, né? Frutificação é lá no caule, lá nas folhas, tá? Né? Que vai desenvolver lá na flor, né? Depois da origem o ovário, o óvulo, né? Então não tem nada a ver. Desidratação. Não, né, pessoal? Não tem fator de ela
perder água, tá? Então, ela não está nem no ambiente seco. Ah, professor, mas ela está no ambiente muito inundado, então pode ter excesso de água no seu corpo, né? Ela tem que fazer o processo de desidratação. Não, né, pessoal? A planta ela tem mecanismo, tá, de captação de água. Por exemplo, aqui, se a absorção de água for muito alta, vocês vão ver no outro vídeo lá que eu vou postar, não sei se é na próxima, mas eu vou falar para vocês. Quando a absorção de água pelas raízes está muito alta, seus estômagos estão abertos também, tá? Então a planta ela está absorvendo muita água e também ela está perdendo, tá? Então a planta ela sempre vai equilibrar, tá? O meio do que ela estiver fazendo absorção, tá? Ela não tende a perder ou a ganhar, tá? Ela sempre mantém equilibrado. Se a planta está absorvendo muita água, ela vai estar perdendo também, ok? Ela deixa seus estômagos abertos, tá? E se ela estiver absorvendo pouca água, os seus estômagos praticamente vão fechar para ela não desidratar, ok? A terceira questão, analise a imagem, né? Então ele vai mostrar aqui, né? As estruturas, ó, você tem os estames, né? Os estames são a estrutura masculina, né? Onde você vai ter a antera, né? Aqui onde é a produtora do grão de pólen. E o carpelo são as estruturas femininas, né? Onde você vai ter o estigma, o tubo polínico, o óvulo e o ovário, tá? E ele quer saber aqui, ó, nesse órgão das angiospermas, a estrutura reprodutiva feminina corresponde a, tá? Então ele quer saber aqui, ó, entre pétalas, sépalas, carpelo e estame, quem é a estrutura reprodutiva feminina. Era só você olhar a imagem e já sabe que a parte centralizada é a feminina. Então a resposta correta é o carpelo, tá? Então carpelo é ele que é a estrutura feminina, tá? Ele vai englobar o estigma, o tubo polínico, o ovário e o óvulo, né? Tanto é, ó, vai ser a resposta A, letra C, né? Ó, carpelo, tá? Então, carpelo é ele correspondente à estrutura reprodutora feminina. Observe a estrutura dos vegetais indicada a seguir e responda a questão. Alguns alunos erraram, pessoal, porque não viu isso aqui, ó. Né? Ó, tem bancas de questão que amam, tá? O não, porque você já vem concentrado em responder só positivamente, né? Só o sim, sim, sim. Você respondeu o que é certo. Aí a banca, ela coloca lá uma questão com não, né? Para quebrar seu raciocínio. Essa questão aqui, pessoal, ela foi para professor de biologia, tá? Professor de ciência e biologia, né? Para Minas Gerais, tá? Ela não foi para vestibulando. Ela foi para professor, tá? Mas eu coloquei só para mostrar essa estrutura aqui para vocês, tá? Aí ele quer saber, ó, que não se relaciona diretamente com a reprodução sexuada, tá? A única estrutura aqui que não tem fator de reprodução aqui, pessoal, é a 1, tá? Então, por isso a resposta vai ser a letra A. Professor, para mim também poderia ser o 2, o 3, tá? O 4 eu tenho flor, eu sei que é a estrutura reprodutora. O 5 eu tenho fruto, eu sei também que é a estrutura reprodutora, porque você vai disseminar, né, espalhar a semente em novos locais. Então, eu poderia ficar entre 1, 2 e 3, né? A folha, tá? Mas a folha, pessoal, ela pode também ser, né? Dependendo da sua coloração, né? A maioria ela é verde, né? Mas tem algumas que mudam de cor, né? Um pouco amarelado, tá? Meio marrom. O caule, pessoal, também ele pode ser uma estrutura, ele pode ter alguma parte, né, no seu caule que possa atrair esses polinizadores, tá? Agora, o único que não tem a ver com reprodução é a raiz, né? Vai ficar no solo, então não tem como fazer o processo de atração, né, de polinizadores. Então, a resposta correta é a letra A, né? A única que não tem nada ligado à reprodução sexuada, tá? A penúltima questão, né, de 2014, né, um pouquinho antiga, coloquei ela para vocês aqui. Ela vai falar sobre raiz também de novo, né? Entre as funções que ocorrem nessas raízes e nesse caule convertível, não se inclui, de novo, coloquei mais uma questão de não, tá? O Enem, pessoal, creio que não vem com não, né, pessoal? Difícil. Só se mudar radicalmente, né, a forma de elaborar, mas eu creio assim que não vem questões com não, tá? Aí ele quer saber, ó, não tem função, né?
Aí ele vai perguntar na A. Armazenagem de nutrientes. Você está vendo aqui, ó, cenoura, mandioca e batata inglesa. Você está vendo que isso armazena nutrientes. Então, você já corta a letra A. Letra C, reserva de água, tá, pessoal? Pode ocorrer, tá? Aqui na imagem não está mostrando nada relacionado à água, mas se for num ambiente desértico, por exemplo, um ambiente seco, cerrado, né, climas áridos, vai armazenar água, né, para essa planta sobreviver. Resistência ao frio, também pode, tá, pessoal? A raiz, ela pode se adaptar, né, pode ter estruturas de reservas que fazem com que ela consiga sobreviver em ambientes, né, com temperaturas amenas, com temperaturas baixas. Então, a única resposta vai ser reprodução sexuada, igual a questão da quinta questão, né? Da quarta questão, a questão anterior, né? A sexta questão, para terminar, né, aqui essa aula, né, de comentar o exercício para vocês, né, essa questão safadinha, essa questão aqui, né, um duplo sentido. Ela vai falar aqui, ó, a primeira plantinha, né, conversando, tem 3, né? E elas estão conversando aqui, né? Tem essa primeira aqui, né, a safadinha. Aí ele vai falar assim, né? Eu depositei os grãos de pólen no estigma dela. Introduzi do estilete até o ovário, né? Então, ele está falando, né, que fez um processo de reprodução, né? Ele pegou, colocou o pólen no estigma, esse estigma foi introduzido até, né, passou pelo canal, né, que é o tubo, né, que é o estilete, e chegou até o ovário, aonde ocorreu a fecundação, tá? Aí ele quer saber aqui, pessoal, é da primeira tirinha, né? A conversa continua, né? Mas o que ele quer saber aqui, ó, é só da primeira, né? Ele quer saber que tipo de reprodução é essa, né? Que o que está descrito aí. Você já sabe, né, que a resposta é a letra E, porque é o que está marcado aqui. Nas gimnospermas e angiospermas, e promove a variabilidade genética. Não, tá, pessoal? Não é aqui, pessoal, por causa desse processo de estigma, tá? Lá não vai ter esse estigma, né? Porque a gimnosperma, ela não tem flores, tá? Por isso, a resposta está errada, né? Não vai ter o estigma, porque ela não tem flores. B, em todas as plantas vasculares e possibilita a formação de semente. Não, né, pessoal? As pteridófitas não formam semente, né? As pteridófitas já são plantas vasculares, tá? O sistema vascular não tão desenvolvido, mas já é. Por isso que está errado. Você poderia marcar a letra B, mas o erro é porque se inclui as pteridófitas aí. E as pteridófitas, elas não colocam semente, tá? Então, por isso que está errado. Então, não pode ser todas. Em C, apenas em gimnosperma e a segunda ocorre em todas as plantas, né? Não, pessoal. Não pode ser na gimnosperma, porque a gimnosperma não tem flores, né? Estigma, né? Antera, né? Então, não é por causa disso. E a segunda ocorre em todas as plantas, né? É um mialto fecundo, tá? Poderia ocorrer, mas o início está errado, tá? Falar que é apenas, né? Está errado. Correto seria apenas nas angiospermas. Por isso que a questão está errada. Letra D. Em algumas angiospermas. E a segunda ocorre nos esporófitos das pteridófitas. Não, tá, pessoal? Não vai ocorrer em algumas, tá? Ele vai ocorrer em todas as angiospermas, tá? Então, em algumas não. E a segunda nos esporófitos das pteridófitas. Não, pessoal, porque os esporófitos, eles vão liberar, né, o grão de pólen. Então, não é, tá? Por isso que está errado também que esse final falar que ocorre nos esporófitos, né? Que é a parte dominante, né? Das pteridófitas. Então, a resposta correta vai ser a letra E. Apenas nas angiospermas e possibilita a formação de semente e fruto, né? O fruto ele vai dar origem, vai ser originado a partir do ovário, e o fruto ele é originado o fruto é originado do ovário, né? A função desse fruto, né? A função desse ovário é proteger a semente. E a semente, ela vai ser originada do óvulo, beleza?
semente, óvulo, fruto, ovário, tá? Proteção e dispersão dessa semente, né? Para que ela possa germinar em um local distante, em outro local, para que essa planta consiga colonizar outros lugares, né? Consiga perpetuar suas espécies em ambientes diferentes. Beleza? Então, a aula, né, sobre resoluções de questões, ela vai ficar até aqui, tá? Próximas atividades que eu passar para vocês, também eu vou fazer isso, tá? Mandar um vídeo lá para vocês comentando a questão, tá? Até a próxima aula, né? Até a próxima. Tchau, pessoal. Dá tchau para o amigo de vocês. Até a próxima aula.